Dando continuidade ao programa anterior, nós vamos continuar falando sobre a nutrição de crianças vegetarianas e hoje falando especificamente sobre dois elementos muito importantes da nutrição da criança vegetariana, que são a proteína e as calorias. Primeiro, vale lembrar que o alimento ideal para criança até os 6 meses de idade é o leite materno. Essa deve ser a fonte de proteína e de todos os nutrientes para a criança até essa idade, de 6 meses. E uma vez que se inicia a introdução de alimentos, esse ritmo de introdução também não é diferente do ritmo oferecido a uma criança onívora, uma criança que coma carne. Papinha de frutas, papinhas de cereais, depois alguns vegetais cozidos. E o momento de introduzir, onde seria o momento de introduzir a carne, né, por exemplo, para a criança vegetariana, o momento de introduzir a proteína vegetal vai acontecer ali em torno do 8º, 9º mês, depende do ritmo dessa criança. E o que a gente vai oferecer são alimentos como o tofu, que é o queijo de soja, né? As leguminosas, então é a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, a soja e os derivados, e também as castanhas um pouco mais adiante, as oleaginosas, que são castanhas de pará, de caju, amêndoas, nozes e essas outras sementes oleaginosas, o tahine, né, feito com o gergelim, a semente de girassol, logicamente apresentadas numa forma, né, numa preparação, numa textura que a criança possa aceitar. Então, as fontes vegetais de proteína são as leguminosas, que é a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, e as oleaginosas, que são castanhas, amêndoas, nozes e outras sementes mais ricas em óleo. Em relação à quantidade desses alimentos, vamos falar já sobre calorias e vai ficar mais claro, né? Mas desde que a dieta tenha presente esses alimentos, fontes de proteína, leguminosas e oleaginosas, e desde que a dieta seja suficiente em calorias, não há como errar em termos de proteína. Ou seja, se a criança está comendo uma dieta variada, que inclua leguminosas e oleaginosas, e se essa dieta é capaz de suprir a necessidade calórica, lógico, desde que essa necessidade não esteja sendo suprida com farinha refinada, açúcar refinado, esses alimentos que trazem uma quantidade alta de calorias sem trazer nutrição, chamadas de calorias vazias, né? Então, desde que a dieta seja uma dieta integral, variada, onde estejam presentes esses alimentos, leguminosas e oleaginosas, a necessidade proteica será suprida. Então, havendo a fonte, a gente deve cuidar, então o próximo passo é cuidar da necessidade calórica. É um ponto muito importante de ser observado na nutrição da criança vegetariana, uma vez que, pelo fato dos vegetais terem um conteúdo maior de fibras e de água, há o risco, né, da criança se sentir saciada com uma densidade calórica baixa, o que não seria bom, né? Essa criança pode vir a não ganhar peso como desejado, como esperado. Portanto, é importante, né, incluir alimentos mais concentrados, como é o caso das oleaginosas, e não exagerar nas fibras, né? Então, o arroz integral é um alimento integral que tem uma boa quantidade de fibras na maneira que a natureza o desenhou, né? Quando eu digo para não exagerar nas fibras, eu me refiro a, por exemplo, acrescentar farelos, né? Então, na refeição da criança, colocar farelo de trigo, farelo de aveia, pães 100% integrais, esses não são interessantes, né? Vai gerar na criança uma saciedade mais alta, né? Perdendo assim a oportunidade dessa criança consumir mais alimentos. Então, veja, não é para oferecer alimentos refinados, mas a dieta não deve ser acrescida, né, de farelos ou de fibras isoladas. Dessa forma, consumindo os alimentos no seu estado integral, com a presença de alguns alimentos concentrados, como o tofu e as oleaginosas, nós podemos garantir o aporte não só calórico, mas também o aporte proteico da nutrição dessas crianças. Pode haver ainda dúvidas, né, ou questões sobre a qualidade dessa proteína vegetal, também usa-se o termo
complementariedade proteica ou valor biológico da proteína, todos esses termos dizem respeito ao perfil de aminoácidos que os alimentos oferecem. Então, questiona-se se os alimentos vegetais teriam todos os aminoácidos essenciais. A carne, o ovo, são proteínas que contêm, de fato, todos os aminoácidos essenciais. É raro um vegetal que tenha todos os aminoácidos, mas isso não significa que não seja possível oferecer todos os aminoácidos essenciais na dieta vegetariana, uma vez que o adulto ou a criança não vai contar com apenas uma fonte de proteína, correto? Então, aquele aminoácido que falta nas leguminosas é encontrado nos cereais, e aquele que falta nos cereais é encontrado nas leguminosas, que é também completado pelas castanhas. Então, é muito importante também que a dieta da criança, uma vez introduzidos esses alimentos, claro, não se deve nunca introduzir muitos alimentos diferentes de uma só vez, na criança que está aí iniciando o seu consumo de alimentos sólidos, mas uma vez o alimento presente na dieta, ele deve ser variado, a cada dia ou a cada dia ter algumas fontes diferentes de proteína. Então, os cereais também ajudam a completar esse perfil proteico, essa carga proteica oferecida pelas leguminosas e pelas oleaginosas. No próximo programa, dando continuidade ao tema da nutrição de crianças vegetarianas, nós vamos falar sobre cálcio e ferro e mais adiante ainda também sobre a vitamina B12 e o ômega 3 na dieta de crianças vegetarianas. Lembrando que você pode enviar também questões, dúvidas, aqui para o nosso programa, preenchendo o formulário no site da VGTV. E para mais informações sobre a nutrição vegetariana, visitem o site da Nutriveg, que está aparecendo aí na tela, nutriveg.com.br.